Levítico capítulo 6. Nós vamos ler apenas 3 versos. E à medida que nós estivermos meditando na palavra de Deus, tem um outro bloco aqui na sequência que eu quero ler também. E eu vou te fazer o convite então para acompanhar comigo. Esse livro, que eu confesso aos irmãos, que eu até hoje ouvi pouquíssimas mensagens. Eu reconheço que é um livro de certa forma um pouco difícil. Ele trata acerca dos detalhes da lei e de como tanto a construção do templo deveria ser, do tabernáculo, todos os detalhes que deveria ter ali dentro, como a coisa precisava ser não só montada, como também como os rituais que iriam acontecer ali dentro. Mas eu entendo, irmãos, que esse livro, como toda a escritura, é útil e inspirado e possui riquezas também. E hoje eu quero então compartilhar com você 3 versos nesse primeiro momento, do verso 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o verso 14. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. Irmãos, estamos no início do ano. Na semana passada, eu compartilhei uma mensagem aqui pela manhã, no culto das 10, e falei um pouco sobre essa expectativa à medida que o ano começa. Eu disse aqui, por exemplo, que existem 2 extremos com respeito à virada de ano, que eu percebo as pessoas às vezes abraçando. O primeiro é um misticismo em torno da virada do ano. Gente que acha que de 31 de dezembro para 1º de janeiro acontece um negócio assim místico, e na virada do ano tudo muda. De preferência, se você colocar a roupa íntima certa, se você pular as ondas, se você colocar alguns objetos aí no seu cotidiano. Tem gente que acha que isso vai mudar alguma coisa. E nós cristãos sabemos que isso não é verdade. Isso não é verdade. De certa forma, a virada do ano é a virada de um dia para outro. No entanto, tem gente que ignora que Deus nos criou e nos colocou dentro de estruturas, inclusive temporal. E Deus então fez a nossa vida com ciclos. Por exemplo, um ciclo semanal, um ciclo mensal, um ciclo anual, um ciclo de horas, todo dia anoitece, todo dia amanhece. Um ciclo, por exemplo, de mudança de clima, um ciclo de mudança de estações, primavera, verão, outono, inverno. Quando a gente olha para a Bíblia, tem várias coisas que Deus ordenou nesse sentido. A história de Israel era assim, eles tinham datas, eles celebravam festas em períodos específicos. E eu entendo que isso demonstra, irmãos, uma verdade. Deus organizou a nossa vida dentro de ciclos. E obviamente a virada de um ano é o encerramento de um desses ciclos e a percepção de um novo ciclo que se começa, que se inicia. E eu disse que basicamente uma virada de ano deveria levar a gente a 4 reflexões. Uma olhando para trás, uma reflexão de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. Quando a gente olha para 23, a gente ainda está aí encerrando a primeira quinzena do ano, a gente precisa nutrir um coração grato por aquilo que Deus fez. E Deus certamente fez muita coisa boa. A gente precisa tomar cuidado para que as dificuldades, as adversidades não roubem de nós a gratidão que o Senhor merece. Ao mesmo tempo, eu disse que quando a gente olha para trás, a gente precisa também reconhecer os nossos erros, reconhecer aonde a gente poderia ter sido diferente. E a gente então tem a oportunidade de uma espécie de revisão de vida. A gente olha e fala, puxa, nesse 23 eu fiz isso aqui, não foi legal. Nesse 23 eu deixei de fazer isso aqui e poderia ter feito. E certamente então a gente olha para frente. E quando a gente olha para frente, o cristão olha para o futuro com esperança, com expectativa. E dentro dessa esperança e expectativa, nós temos outros exercícios a fazer. Um é pegar a caneta, o papel e planejar a nossa vida. A Bíblia diz que esse não é só um direito, mas um dever do cristão. Nós temos textos
tanto no Antigo Testamento como Provérbios, como textos no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, em um dos seus sermões, ele fala sobre aquele que calcula os custos quando ele vai empreender alguma coisa. Ou seja, o ano está começando e a gente precisa planejar. Mas eu terminei dizendo da necessidade de nós colocarmos Deus à frente dos nossos planos. Nós não nos esquecermos que a nossa agenda precisa ser submissa à agenda de Deus. De certa forma, eu quero dizer que esse texto veio ao meu coração também por causa dessa realidade de um início de ano. Eu me lembrei, por exemplo, da realidade das maratonas. Eu sei que tem gente que está entre nós aí que gosta da corrida, né, da meia maratona, da maratona. Aqui em Maringá tem umas coisas assim, muito legais. E basicamente, não vou falar de tudo numa maratona, mas se você acompanha, já assistiu, já leu alguma coisa sobre maratona, uma das coisas que você deve ter percebido é que nas grandes maratonas nós temos algumas pessoas que puxam a fila. Uma espécie de batedor que vai à frente correndo de maneira um pouco mais acelerada e de repente ele forma um grupo que se alinha a ele e corre na mesma velocidade. E não sei se você já percebeu que esse que puxa essa fila, em geral, ele não termina a prova na frente. Há uma questão até mesmo estratégica de cansar os adversários. Então alguém imprime um ritmo mais elevado, um ritmo exagerado, e de repente ele cansa os outros opositores e a equipe dele de repente se beneficia, porque aqueles que são mais preparados, eles mantêm um ritmo de qualidade. E eles então no tempo certo aceleram e concluem a prova entre os primeiros. Quando nós olhamos então para a realidade de um ano que se inicia, irmãos, nós percebemos e precisamos pensar sobre isso, que nós precisamos começar bem e terminar bem. Não como um batedor que sai desesperado, de repente com risco até de queimar a largada, e que de repente inicia uma corrida exagerada, mas não termina bem. O Evangelho tem a ver, irmãos, muito mais com começar e concluir bem, ainda que o passo seja igual aquela historinha lá antiga que a gente ouvia quando era criança, pelo menos eu era criança lá em Minas Gerais, da corrida da lebre e da tartaruga. A lebre autoconfiante, você lembra dessa história? Ela sai correndo, toda animada, e deixa a tartaruga para trás. A tartaruga imprime um passo, e ela vai naquele passo lento, mas constante. A lebre deita para tirar um cochilo. A lebre, ela vai, de certa forma, desdenhando da tartaruga, até o momento em que a tartaruga passa e conclui a prova em primeiro lugar. Nós precisamos, irmãos, atentar para essa realidade. O texto que nós lemos, ele fala sobre constância. O texto que nós lemos nos exorta a enxergar uma realidade assim. Eu quero trazer como tema aqui, inclusive, para essa mensagem, mantendo a chama acesa. No entanto, você vai perceber que na minha introdução, eu preciso de uma explicação um pouco maior aqui na nossa introdução. Por quê, irmãos? Porque quando nós falamos de fogo, na igreja presbiteriana isso aí para algumas pessoas é problema. Tem gente que tem receio quando fala, já usa simplesmente a palavra fogo. E eu quero te dizer que eu acho que isso é histórico. Sabe o que eu descobri? Lutero tinha receio, irmãos, de usar certas expressões. Há aqui possivelmente uma influência de Lutero. Tudo aquilo que nós temos dificuldade de explicar, Lutero tinha essa percepção de que era melhor nem mexer. E de repente uma expressão, quando ela se torna um pouco mais difícil, o que é que algumas pessoas fazem? Preferem descartá-la. É verdade que essa é uma palavra que tem sido mal empregada nos nossos dias, principalmente dentro do contexto evangélico. Tem muita gente confundindo o que a Bíblia ensina sobre esse termo e atribuindo a uma série de outras coisas essa expressão. Eu quero te dizer que é importante a gente fazer essa reflexão, porque eu já ouvi várias vezes em congressos, visitas a outras igrejas, pastores presbiterianos dizendo que fogo na Bíblia é uma palavra que só tem um sentido negativo. E eu quero afirmar nessa noite que isso não é verdade. Aliás, irmãos, isso é um problema teológico e hermenêutico sério.
Nós defendemos que a boa hermenêutica, a boa interpretação bíblica, é aquela que busca o sentido pretendido pelo autor, e não o sentido que eu acho que determinado termo ou palavra tem. Quando nós fazemos isso, o que nós vamos perceber? Que nós vamos encontrar, em alguns momentos nas Escrituras, palavras que possuem sentidos variados. Você quer um exemplo? A palavra fermento. Nós vamos ouvir em determinado momento Jesus dizendo assim: olha, não se misturem com o fermento dos fariseus. Então Jesus usa a palavra fermento para se referir a algo ruim, a influência negativa, religiosa que os fariseus exerciam. Mas em outro momento, Jesus vai dizer que o reino de Deus é como o fermento que leveda a massa e faz a massa se expandir e crescer. O próprio Jesus está usando a palavra com sentidos distintos. No segundo sentido, ela é positiva. Jesus está dizendo que o reino, irmãos, ele tem esse poder de romper, esse poder de se expandir, e nada pode impedir o reino de Deus de avançar. Não é à toa que uma das expressões que ele usa é que o reino toma por esforço. Há uma força no reino, irmãos, que avança e se expande. Você quer ver um outro exemplo? A palavra mundo. Nós ouvimos, por exemplo, o apóstolo João dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João está usando a palavra mundo num sentido negativo. Aqui, João usa a palavra mundo para falar acerca de toda a filosofia, toda a prática, toda a ética do mundo caído, dos homens ímpios que se opõem, que estão em antítese a Deus. Mas é interessante que o mesmo João diz lá no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16, que você também tanto conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Aqui mundo tem a ver com, para nós reformados, o entendimento dessa graça de Deus que é dispensada a todos os eleitos, que estão em todos os povos, em toda tribo, língua e nação. E Deus amando, Deus agora envia o Filho. O mundo aqui agora é positivo, irmãos. A mesma coisa acontece com a palavra fogo. Se você der uma olhada, por exemplo, em Malaquias 3, não precisa abrir lá agora, só para referência, nós vamos perceber, por exemplo, a descrição de Deus, o Senhor, refinando Israel, refinando o seu povo. Lá Malaquias diz, presta atenção nesses versos, Malaquias 3, a partir do verso 1: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O Senhor, aqui o texto está fazendo menção ao próprio Cristo. E o texto está dizendo que ele viria com esse fogo que refinaria a Israel, que tiraria tudo que era impureza, e que agora, por causa da sua graça, refinando o seu povo, a sua oferta, o seu culto, a sua adoração, seria novamente aceita diante de Deus. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver algumas cerimônias, onde Deus autentica, Deus aprova, Deus derrama a sua bênção através do envio de fogo. Por exemplo, nós temos a cerimônia de aprovação de Moisés, de Arão e seus filhos. Nós temos, por exemplo, 2 Crônicas 7:1, a autenticação do Senhor, a bênção do Senhor sobre o templo, enviando o seu fogo, diz o texto. John Wesley, irmãos, que nós respeitamos, nosso irmão metodista, disse certa vez algo interessante, usando essa expressão. Olha que frase bonita de Lutero: ponha fogo em seus sermões, ou então ponha seus sermões no fogo. Interessante que Simonton,
nosso grande missionário que fundou a IPB, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. No seu diário ele diz também algo bonito, olha o que ele diz na página 174. Quem me dera um batismo de fogo, que consumisse minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Nosso pai na fé, Ashbel Green Simonton, que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Pastor Hernandes, irmãos, que nós tanto admiramos e citamos. Pastor Hernandes diz em um dos seus livros algo interessante. Ele diz, irmãos, que o pregador precisa ter luz na mente e fogo no coração. Aqui, irmãos, essa expressão sendo utilizada tanto nas Escrituras como por grandes homens de Deus, com um sentido positivo. Se nós olharmos para a passagem, nós vamos perceber que a expressão do fogo queimando continuamente no altar, ela aparece diversas vezes. Ela aparece 5 vezes. Aqui, irmãos, eu estou caminhando para o final dessa introdução que eu já avisei que ia ser um pouco mais longa. Nós precisamos talvez olhar para a teologia do Novo Testamento. E assim como Deus autentica os seus sacerdotes, Moisés, Deus autenticou Arão, Deus autenticou a Abraão, quando Deus fez com Abraão ali uma aliança. A Bíblia diz que Deus enviou fogo que consumiu o holocausto. Lembra de Elias? Da mesma forma, Deus envia o fogo também como um sinal de aprovação de Deus sobre Elias. Aqui, irmãos, nós precisamos olhar para a teologia também do Novo Testamento. Lá nós vamos, por exemplo, ouvir em Atos 2, que quando o Senhor derramou o Espírito Santo, pousou línguas como de fogo sobre a cabeça deles. Outra passagem que talvez seja ainda mais clara, quando Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito. A palavra que Paulo usa aqui, no grego, é uma palavra, uma forma prolongada de um verbo, e ela tem justamente esse sentido de não deixar que o fogo se apague, não permitir que o fogo se extingua. É interessante, irmãos, que a gente vai olhar para a teologia do Novo Testamento e perceber uma realidade muito parecida. Eu termino essa introdução mais longa com uma breve leitura de algo interessante de um autor chamado Gordon Wenham. Ele diz o seguinte: qual era o propósito do fogo perpétuo da oferta queimada? O fogo que nós acabamos de ler aqui em Levítico 6. O que isso simbolizava? Visto que as Escrituras nunca esclarecem isso de forma explícita, somente podemos listar as sugestões que foram feitas. Calvino observa que as primeiras ofertas queimadas no tabernáculo e no templo foram acesas pelo fogo de Deus, fogo do céu. Levítico 9, 24, 2 Crônicas 7, 1. Os sacerdotes precisavam manter esse fogo aceso, a fim de que as ofertas fossem queimadas com o fogo celestial. Keil acha que era necessário manter o fogo aceso porque a oferta queimada era o símbolo divinamente designado e sinal visível da adoração ininterrupta de Yahvé. Gispen entende que ele representava a consagração contínua do povo de Deus. Se a oferta queimada também era considerada um sacrifício propiciatório, o fogo perpétuo servia de lembrete da necessidade constante de expiação. Olha o que ele está dizendo. O sacrifício era feito e o fogo então consumia aquele sacrifício. É um lembrete, o fogo constante é um lembrete também do sacrifício constante. Claro, irmãos, o sacrifício de animais já cessou, mas nós entendemos que é uma referência ao sacrifício que hoje permite que eu e você estejamos aqui para adorar ao Senhor, o sacrifício de Cristo. É por causa dessa oferta constante de Cristo por nós que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Qualquer que seja a interpretação adotada, os cristãos podem extrair dela uma lição. Se o fogo representa a presença eterna de Deus com seu povo, o cristão é lembrado a manter o fogo divino sempre queimando nele. E aqui então, irmãos, eu volto ao nosso tema. Eu quero falar um pouco hoje sobre essa necessidade do cristão manter a chama acesa. A chama acesa aqui como esse sinal de dependência de Deus, como esse sinal de comunhão com Deus, como esse sinal de adoração contínua a Deus, como esse sinal de uma vida que é
desnudada diante de Deus. E porque é desnudada diante de Deus, é purificada pelo fogo divino. Eu quero então afirmar que nós precisamos atentar sobre algumas coisas que nós precisamos fazer para que a chama se mantenha acesa nos nossos corações. A primeira delas, nós mantemos a chama acesa quando nós atentamos para os detalhes cotidianos. O texto começa afirmando no verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Há uma versão que traduz o verso 14, dizendo assim: o sacerdote acenderá lenha cada manhã. É interessante que entre os comentaristas, inclusive Calvino, quando eles vão comentar esse texto, uma das coisas que Calvino diz que é muito bonita, irmãos, é que o sacrifício era oferecido diariamente pela manhã e pela noite. Certamente o fogo se manteria aceso durante a manhã e durante aquele período da noite em que o sacrifício era oferecido. No entanto, o dever do sacerdote era que esse fogo não se apagasse nenhum minuto. O fogo precisava se manter aceso 24 horas por dia. E aqui, irmãos, nós extraímos a primeira lição dessa passagem. Nós percebemos e aprendemos que nós precisamos manter a chama acesa, nos atentando para essa realidade de uma fé que é muito mais do que um culto de domingo. Para essa fé, irmãos, que é muito mais do que um exercício intelectual. Irmãos, eu amo leitura. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de citar livros, dar exemplos de livros. Amo leitura, irmãos. Amo a minha amada igreja presbiteriana no Brasil. Não vou falar mal dela, não estou citando isso para falar que vou falar mal dela, não. Amo a nossa IPB, irmãos. Mas um cuidado que nós precisamos ter é que nós temos a tendência, irmãos, a fazer uma espécie de dicotomia da fé. De repente nós pensamos em uma fé aqui, intelectualizada, e deixamos de perceber, irmãos, que a fé cristã é a fé do homem integral. A fé cristã, por exemplo, é a fé do monte. Lembra dos discípulos com Jesus no monte? Os 3 chegados que Jesus levou para o monte da transfiguração. De repente brilha uma luz. Eles percebem algo diferente ali naquele monte. Eles veem a glória do Senhor sendo revelada a eles. E eles ficam empolgados: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. O texto fala que eles tiveram uma visão não só de Cristo transfigurado, mas também viram a Moisés e Elias com ele no monte. Ali, irmãos, é uma visão, ok? Não é que Moisés e Elias estavam ali. Eles têm uma visão de Jesus, Moisés e Elias. Aliás, que coisa bonita essa visão. Ela remonta à ideia da Torá, os profetas e o Evangelho sendo entregue no monte de Deus ao seu povo. Eles ficam empolgados. A gente ficaria também, você não ficaria não? É óbvio que eu queria ficar ali, irmãos. Vamos fazer tenda, vamos morar aqui em cima. Mas o texto diz que logo que eles fizeram essa sugestão, a visão se foi. E é interessante que o texto diz que eles descem do monte. E logo que eles descem do monte, acontece algo curioso. O texto fala de um menino que ficava possesso. E que os discípulos de Jesus não conseguiram expelir o demônio. Essas duas visões, irmãos, esses 2 locais, esses 2 momentos precisam ser vistos em unidade. Pastor Martin Lloyd Jones, inclusive, tem um sermão sobre isso. A realidade do monte e a realidade do vale. A fé cristã, irmãos, é a fé do domingo. A gente reúne para adorar o Senhor, para celebrar. A equipe de música vem e ministra, irmãos, com tanta beleza. E a gente canta com o coração tão alegre, declara verdades tão preciosas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé, ela extrapola o culto de domingo. A fé cristã, irmãos, ela exige de nós que haja vida no culto, mas que também haja culto na vida. E é até algo interessante, porque um atrapalha o outro. Quando falta vida no culto, muitas vezes falta culto na vida.
Mas muitas vezes, quando falta culto na vida, falta vida no culto. Nós somos chamados, irmãos, a manter a chama acesa. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós precisamos, inclusive, resgatar nos nossos dias, irmãos, uma boa teologia do comum. Precisamos resgatar uma boa teologia do ordinário. Nossa geração é a geração dos grandes congressos, dos grandes eventos, dos grandes pregadores, dos grandes momentos, que muitas vezes lotam os templos, arrebanham pessoas, movimentam pessoas, mas revelando, irmãos, possivelmente um grande problema: a falta dessa percepção de que a vida cristã acontece no culto de domingo comum, no mês de férias, por que não? Que a vida cristã acontece, inclusive, quando o culto termina e a gente retorna para casa, retorna para a nossa família. A vida cristã acontece na realidade comum do lar. A vida cristã acontece na realidade comum do trabalho, e nós precisamos entender essa realidade, irmãos, e mantermos a chama acesa. Que Deus nos livre de sermos um cristão na igreja e outro em casa. Que Deus nos livre, irmãos, de sermos uma pessoa no culto e outra pessoa no trabalho. Que Deus nos livre dessa fé dicotomizada tão comum nos nossos dias, onde pessoas declaram verdades tão preciosas sobre Deus, mas vivem como se Deus não existisse na segunda-feira. Tem uma música bonita de um grupo americano, Casting Crowns, e essa música, eu ouvi o autor explicando algo sobre a música, e ele diz o seguinte na letra da música: tem alguma coisa que acontece entre o altar e a porta. Não sei o que é, mas alguma coisa acontece entre o altar e a porta. No altar muitas vezes a adoração é efusiva, a alegria invade o coração, mas quando passa da porta, infelizmente, irmãos, a cultura ocidental dicotomiza as coisas e acha isso normal. Mas, meu irmão, nós somos exortados pela palavra de Deus a mantermos a chama sempre acesa. Você quer ver um negócio que eu fiquei pensando esses dias, nas minhas férias? Nós precisamos resgatar, irmãos, uma teologia boa da estética, do lazer, do entretenimento. Às vezes, irmãos, a gente tem a sensação de que Deus se alegra, Deus é glorificado apenas no culto. Parece que crente sair de férias e ir para a praia é menos espiritual. Tem gente que tem uma visão assim, irmãos. Tem gente que tem uma visão de que a coisa bonita, opa, isso não, está bonito demais, Deus não se agrada. E se a gente olhar para as Escrituras, é exatamente o contrário. O Deus das Escrituras, Ele celebra tanto o belo, irmãos, que quando Ele descreve como o templo deveria ser feito, Deus dá instruções que têm o único propósito de embelezar o templo. Por exemplo, Deus manda que fossem feitas colunas no templo, e nessas colunas foram feitos desenhos. Deus descreve o que Ele queria que desenhasse na coluna. Para quê, pastor? Para que o templo ficasse bonito. É por isso, irmãos, deixa eu fazer uma aplicação aqui. Nós vamos entrar num ano aí decisivo para nós. Nós vamos construir um templo novo da IPVO em nome de Jesus. Amém? Nada, irmãos, exagerado. Mas olha, vamos fazer um negócio bonito. Não é pecado não, irmãos. Não é pecado. Não é pecado se cuidar. Não é pecado descansar. Não é pecado ter lazer. O problema da igreja hoje, irmãos, é que muitas vezes o entretenimento veio para dentro do culto. Esse é que é o problema. As pessoas estão fazendo do culto o entretenimento, e isso a Bíblia condena. Aqui, irmãos, é lugar de adoração. O alvo aqui é simplesmente que o nosso coração se curve diante do Senhor e o agrade, não que nós sejamos agradados. E a igreja dos nossos dias, infelizmente, irmãos, aqui eu estou generalizando, claro, é a igreja que vai para o culto e dá nota. Ah, hoje o culto não foi bom. Não, hoje o culto foi bom. Mas a nota é baseado naquilo que ele mesmo experimentou. Que coisa estranha, irmãos. Culto é adoração. A nossa pergunta precisa ser: o que o Senhor achou desse momento de adoração? No entanto, irmãos, o que nós precisamos restaurar? Aqui é o caminho já
para o nosso segundo ponto. A percepção, irmãos, também da nossa vocação. Quando nós olhamos para o texto, então, em segundo lugar, ele nos exorta a mantermos a chama acesa, nos atentando para o chamado, para a vocação de Deus para nós. O texto diz que é o sacerdote que manterá a lenha sobre o altar. Verso 12. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Então, em primeiro lugar, nós mantemos a chama acesa quando nós nos atentamos para as coisas comuns. Tem uma frase famosa de Chesterton que viralizou nos últimos anos, e eu quero lembrá-la aqui. Chesterton disse certa vez que não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Deus está no comum. Deus está nas coisas simples e cotidianas. Deus está na rotina, meu irmão. Deus está na rotina, no levantar todo dia. Deus está e precisa estar na nossa rotina. Precisamos manter a chama acesa de tal maneira que Deus faça parte da nossa rotina. Segundo lugar, nós mantemos a chama acesa quando nós nos atentamos para a nossa vocação. Fomos criados com um propósito. Fomos criados para a glória de Deus. Precisamos resgatar também, irmãos, a percepção do chamado de Deus para nós. Talvez isso fique um pouco mais fácil para os pastores. Quando nós falamos de vocação, talvez o nosso coração brilha um pouco mais, porque o pastor, via de regra, tem uma experiência com Deus. Há um momento em que, de repente, ele entende um chamado. Há um momento que Deus testifica esse chamado através da igreja, através do presbitério. Deus testifica esse chamado e aquilo, então, fica muito claro, gravado na mente e no coração do pastor. E o pastor, então, à medida que ele prossegue na sua jornada, ele traz sempre à memória o fato de que ele tem uma vocação. Pastor Luciano hoje, por exemplo, me citou aqui no culto pela manhã. E ele disse sobre essa questão da mudança. Que nós temos uma família grande em Belo Horizonte, irmãos. Estive em Belo Horizonte, citei isso aqui, na igreja que eu fui membro durante 39 anos. A experiência foi muito gostosa. Revendo as pessoas, recebendo o abraço, o carinho de tanta gente. E isso é muito bom, irmãos. Muito bom. Mas o pastor falava hoje pela manhã sobre quando nós chegamos aqui e que nós encontramos aqui na IPVO uma família. A igreja é uma família. Esse era o ponto aqui do pastor. Eu quero dizer, irmãos, que a primeira grande verdade é essa. Se torna muito mais fácil porque nós encontramos uma família. Eu disse em Belo Horizonte da dificuldade hoje, irmãos, de ficar longe dos irmãos da IPVO. À medida que a gente vai revendo vocês, tem um negócio assim gostoso no coração. Mas deixa eu te dizer uma outra verdade. Sabe o que torna muito mais fácil essa jornada? O fato de saber que eu estou aqui, irmãos, porque Deus me trouxe aqui. Não foi escolha do pastor Dalma em primeiro lugar. Não foi escolha do conselho da IPVO. Deus me deu uma vocação. E nessa vocação Ele então direcionou para que eu estivesse aqui com os irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter a mesma percepção para a sua vida e para o seu cotidiano. Há um livro que eu quero citar aqui então. Já que eu falei em citar livros. Aliás, vou citar um para o primeiro ponto. Tem um livro chamado Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Se você quiser ler, um livro excelente, um dos melhores livros que eu já li. E há um outro livro, irmãos, chamado Deus em Ação. Eu esqueci agora o nome do autor, podia ter anotado e esqueci. Mas um livro muito interessante que fala sobre vocação. E ele desmistifica um pouco esse senso que nós temos de vocação nos nossos dias. Os gurus da internet muitas vezes nos atrapalham nisso. E parece que vocação, irmãos, é descobrir algo que você, a partir daquele momento, se tornará, então, a pessoa de destaque naquilo que você faz. Isso é bobagem, irmãos. Toda a área profissional, você vai encontrar algumas poucas pessoas que vão se destacar. Vocação, à luz das Escrituras, à luz da verdade cristã, é algo um pouco diferente. E nesse livro, o que o autor nos chama a atenção? Nós que temos uma percepção da soberania de Deus,
Nós cristãos cremos que o nosso Deus é soberano, Ele tem o governo e o controle de todas as coisas. Precisamos levar isso para a nossa percepção de vocação. E o que isso significa? Significa que o que você recebeu de Deus para realizar hoje é a sua vocação. Então, se você, minha irmã, é dona de casa, essa é a sua vocação. Mantenha a chama acesa dentro do lar. Se você, meu irmão, é um estudante na sua área, essa é a sua vocação. Estude com afinco, busque o seu melhor. Se Deus hoje te deu um emprego e de repente você tem até uma percepção de algo além que Deus quer realizar ali na frente, mas o que Deus te deu hoje é esse emprego, essa é a sua vocação. Por que eu estou dizendo isso e chamando a atenção para o texto, irmãos? Porque a realidade dos nossos dias tem sido a realidade de pessoas que talvez viraram um ano um pouco desanimadas, olhando para a realidade global, para a realidade do país. De repente você olha para o seu negócio e você vê desafios. Você vê um governo que cada dia parece que está colocando mais dificuldade para você empreender. De repente você olha para a sua realidade profissional, para aquilo que você realiza e não tem alcançado todos os objetivos que talvez o seu coração traçou, ou que talvez o guru da internet diz que você deveria alcançar. Eu brinquei aqui domingo passado, irmãos, e é isso, o cara mostra um mundo paradisíaco, e ainda diz assim, se você quer saber como, arraste para cima. E de repente você olha e diz assim, meu Deus, eu estou tão distante disso. A rede social tem esse poder de vender uma imagem, muitas vezes, que não é verdadeira. E se você não tomar cuidado, seu coração se entristece. Você desanima. Você perde a percepção de que Deus é o Deus do comum, mas é o Deus também da vocação. O Senhor te deu uma tarefa a realizar, meu irmão. Realize de todo o seu coração, em nome de Jesus. Sabe qual era a tarefa desse sacerdote aqui? Colocar fogo toda hora. Daniel, lembra da costela? Daniel é bom nesse negócio aqui, irmãos. O que tem que fazer? Manter a chama acesa. O que o churrasqueiro tem que fazer para a costela ficar boa, irmãos? De tempos em tempos ele passa, dá uma olhada, verifica, olha a temperatura, precisa pôr mais lenha, não precisa. Meu irmão, eu e você recebemos de Deus também uma vocação. Comece esse 24 com expectativa, com alegria no seu coração e mantenha a chama acesa em nome de Jesus. Mesmo que os resultados não sejam o que os outros estão dizendo que você tem que ter. Mesmo que os resultados não sejam aqueles que o seu coração almejou. Mas se é o que Deus colocou nas suas mãos, meu irmão, faça de todo o seu coração, com excelência para o Senhor. E guarde uma coisa, há um Deus que reserva para nós bênçãos sem medida, inclusive eternas. E a Bíblia diz que isso também tem relação com o que nós produzimos aqui. Dá uma olhada em Apocalipse. Não é uma nem duas vezes que Jesus, escrevendo ou entregando carta às igrejas, diz: conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Não há nada, irmãos, que nós façamos para a glória de Deus, que o Senhor não contemple e que o Senhor não nos recompense. Então, siga firme para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Para a gente caminhar para o fim, eu quero então saltar alguns capítulos com você. Até aqui, irmãos, nós vemos uma história positiva. Dá uma olhada no capítulo 10 comigo. Até aqui nós ouvimos uma história positiva. Deus vai delimitando o que era para o sacerdote, o que era para o seu povo fazer. E eles então realizam exatamente como Deus havia prescrito. E Deus então abençoa, Deus derrama graça, as coisas vão seguindo, Israel vai caminhando dentro daquilo que Deus havia designado. Mas no capítulo 10 tem um ponto fora da curva aqui. Olha o que o texto diz. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor,
o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Até aqui, irmãos. Vimos até aqui então o sentido positivo que nós encontramos nas Escrituras para a palavra fogo. Nós vimos aqui então uma ordenança para que o fogo se mantivesse aceso. E eu disse que isso tem a ver com atentarmos para as coisas ordinárias, para as coisas comuns. Infelizmente, irmãos, às vezes nós temos visto isso, uma geração de evangélicos atrás de milagres. E milagres é uma bênção, meu irmão. Mas o nosso Deus é o Deus do comum. Deus é o Deus que cura o enfermo? É o Deus que cura o enfermo. Mas também é o Deus do enfermo que não foi curado. E que Deus de repente fortalece para enfrentar a adversidade. Deus então derrama paz e dá a ele um testemunho ainda mais excelente sobre como no meio da enfermidade e da dificuldade ele serve a Deus com alegria de todo o coração. Nosso Deus é o Deus do ordinário, o Deus do comum, irmãos. De repente você não tem grandes histórias, grandes experiências para compartilhar sobre a sua vida de fé, a sua vida com Deus. Fique tranquilo, nosso Deus é o Deus do comum. Vimos aqui também que manter a chama acesa tem um sentido também de atentar para a nossa vocação. A ideia de que o sacerdote era o instrumento que Deus utilizava para manter aquela chama acesa. E eu e você recebemos de Deus também uma mesma vocação. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de ver o Senhor na nossa vocação, de buscar a sua glória através daquilo que nós recebemos do Senhor. Mas o texto agora vai caminhar, e no capítulo 10, nós vimos então uma mudança na passagem. E se o fogo aqui até então tinha um sentido positivo, ele vai ter agora um sentido negativo. Porque o texto diz que os 2 filhos mais velhos de Arão, Arão tinha 4 filhos. Os 2 filhos mais velhos, o primogênito Nadab e Abiú, eles tomam então o seu incensário, eles colocam fogo estranho e eles então oferecem isso no templo, oferecem isso no santuário. E o texto diz que da parte do Senhor então veio um fogo e matou os 2, consumiu os 2. Que coisa dura, irmãos. Quero dizer que essa passagem aqui ela encontra eco no Novo Testamento. Essa passagem tem eco em Atos capítulo 5. Quando no momento de adoração, a Bíblia diz que Ananias e Safira vão até o templo. E eles então levam uma suposta oferta. Eles levam uma quantia, mas na verdade eles disseram que era uma coisa e entregaram outra. E o texto diz que então vem fogo do céu. Que naquele mesmo momento veio fogo do céu. Que naquele mesmo momento ambos caíram mortos perante a presença do Senhor e dos apóstolos ali. Quero chamar a sua atenção então para uma terceira realidade, irmãos, que essa passagem quer mostrar para nós. Terceiro e último lugar, nós mantemos a chama acesa quando nos atentamos para a fidelidade e o zelo requeridos por Deus. Nós mantemos a chama acesa quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus zeloso e que Ele requer de nós zelo e fidelidade. Irmãos, entendo que ao longo da história a igreja viveu momentos históricos diferentes. E nesses momentos históricos houve uma maneira de pensar. Essa maneira de pensar secular, mundana, ela exerceu uma pressão sobre a igreja. Infelizmente, ao longo da história nós ouvimos sobre muitas pessoas que fracassaram por ceder à pressão do seu tempo. Vou dar só um exemplo relativamente recente. Nós tivemos na Idade Moderna a ascensão do racionalismo. O iluminismo então ganha a influência da sociedade da época. O racionalismo cresce muito. E o que acontece com os teólogos? O que acontece com os pastores? O que acontece com a igreja? Uma tentativa de conciliar essa verdade que era tão forte para o homem moderno. Eles começam agora a reinterpretar as Escrituras e de certa forma retirar parte das Escrituras e ignorar.
O homem moderno tinha dificuldade com aquilo que ele não explicava cientificamente. E ele então começa a olhar para a Bíblia e dizer assim, bom, então aquilo que a gente não puder explicar cientificamente, a gente releva, a gente deixa em segundo plano, mais à frente, a gente ignora, a gente retira. E assim, irmãos, nasce a teologia liberal. A teologia liberal, irmãos, que teve precursores, por exemplo, na Europa, teólogos que visitaram diversas igrejas, achando que estava fazendo um favor para a igreja, e que mataram a fé cristã na Europa, de certa forma. Entendo que hoje, irmãos, no tempo pós-moderno, um dos nossos grandes desafios é perceber, irmãos, que o Deus das Escrituras é um Deus de amor, mas também é um Deus zeloso. É perceber, irmãos, que Deus das Escrituras é o Deus do perdão e da graça. Mas perceber que essa graça, irmãos, ela nos transforma de tal maneira que nós agora somos desafiados a viver uma vida que glorifica esse Deus. Dietrich Bonhoeffer pregou lá atrás, década de 1930, 40, e entendo que ele ficaria espantado se ele visse hoje o que estão fazendo com a graça de Deus. Lá nos seus escritos, ele fala sobre a graça barata. O que era a graça barata? Um entendimento, um ensino do Evangelho de tal maneira que você não precisava de nenhuma mudança de vida, que não havia nenhuma mudança ética requerida, que você poderia oferecer a Deus o que você quisesse. Irmãos, nada mais comum hoje do que essa realidade. Somos desafiados, irmãos, a enxergar nas Escrituras um Deus zeloso. Aqui nessa passagem, nós somos desafiados então a manter, irmãos, uma vida diante de Deus, que atenta para a verdade de Deus e que mantém o temor de Deus no coração. Pastor, por que o senhor está falando isso? Parece, de certa forma, para alguém pode pensar assim, desconexo. Porque, irmãos, nada mais atual do que isso nos nossos dias. Nada mais perceptível para um pastor jovem de 12 anos de ministério do que isso. Gente que começou muito bem, igual os batedores lá na maratona. Começou uma grande jornada, exerceu de repente cargo até de liderança, de repente até mesmo púlpito, mas perdeu de vista a realidade de um Deus zeloso. Claro, irmãos, nós não estamos falando, eu não estou falando de uma salvação por obras, mas de uma graça, irmãos, que transforma o nosso viver no cotidiano, de tal maneira que nós levamos Deus a sério em tudo que a gente faz, levamos Deus a sério no casamento, levamos Deus a sério na criação dos filhos, levamos Deus a sério no relacionamento com a igreja, levamos Deus a sério nos negócios. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, acharam que isso era bobagem. Deus falou, mas vamos inovar? Vamos fazer um negócio diferente? Vai ficar legal. E eles então colocam no incensário fogo estranho e oferecem ao Senhor. E a passagem diz que na mesma hora Deus manda juízo e ambos caem mortos. Um lembrete para nós, irmãos, de que o Deus das Escrituras é um Deus de amor, é um Deus de graça, mas é um Deus zeloso. Disse lá na Betel, quando nós estudamos a teologia, a boa teologia, sabe o que a gente aprende? Que Deus é totalmente cada um dos seus atributos, sem confusão. Por exemplo, o Deus das Escrituras é 100% amor. Deus é totalmente amor. Não há um pedaço de Deus que não seja amor. Nosso Deus é amor de tal maneira, irmãos, que é até difícil falar de amor sem falar em Deus. O amor é uma experiência humana justamente porque Deus comunicou esse atributo na nossa criação. E quando nós amamos, nós só amamos porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é completamente amor. Mas, irmãos, o nosso Deus é completamente justo. Sem confusão. Sem mistura. Um atributo não anula o outro. E nós somos desafiados, irmãos, no início de ano, a fazer uma revisão de vida.
a consertar ali onde a gente está precisando, para que a gente possa prosseguir para a glória de Deus, sem oferecer ao Senhor fogo estranho. Comentando essa passagem, irmãos, quero citar algumas coisas. Eu estou terminando. Por exemplo, eu tive um professor lá no seminário de Belo Horizonte, reverendo José João de Paula, um grande exegeta. Ele dizia que um dos indícios dessa passagem é que o fogo estranho aqui era que o Nadab e Abiú teriam entrado alcoolizados no templo. Qual é a base dele para isso? No capítulo 9, há uma ordenança para que o sacerdote não se apegasse à bebida forte. E na sequência o texto fala que eles ofereceram ao Senhor fogo estranho. Eu acho que é possível, mas não muito provável que o texto vá nessa direção. Há uma segunda opinião desse autor que eu já citei, o Gordon Wenham. Ele diz que aqui o mais provável, pelo que o texto está descrevendo, é que eles tomaram um incenso que não foi produzido do jeito que Deus disse que deveria ser. Eles colocam esse incenso no incensário e eles então colocam fogo sobre esse incenso, trazendo um aroma diferente, um aroma novo, um frescor novo para dentro do santuário, mas que Deus não pediu. Se você der uma olhada lá em Êxodo 30, 34 a 38, Deus diz como é que o incenso deveria ser produzido. E a passagem diz, está lá no início, que eles tomam o seu incensário, põem nele fogo e sobre este incenso e trazem ao Senhor. Enfim, aqui, como eu já disse lá no início da mensagem, nós temos algo implícito na passagem. Fato é que eles trouxeram algo que o Senhor não havia autorizado e Deus então envia juízo e ambos caem mortos no templo. Aqui, irmãos, nós podemos inclusive pegar as palavras de Moisés e através das palavras de Moisés ditas a Arão, entender um pouco melhor o que está acontecendo na passagem. Veja lá no verso 3, o texto diz assim: e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Um outro autor, irmãos, comentando essa passagem, disse uma frase muito bonita. Olha o que ele diz: a santidade de Deus é a sua glória oculta e encoberta, mas a sua glória é a sua santidade revelada. Deus é glorificado quando a santidade de Deus é revelada. Algo não puro foi oferecido e a santidade de Deus consumiu. O que isso significa, irmãos? Que nós somos exortados, início de ano, a avaliar a maneira como temos vivido. Temos levado o nome do Senhor levianamente? Temos oferecido fogo estranho? Temos nos apresentado como cristãos, da boca para fora? Somos advertidos, irmãos, acerca de um Deus zeloso, um Deus santo. E eu quero terminar. Quero ler um último parágrafo para terminar essa mensagem. Comentando essa passagem, Calvino disse o seguinte: se refletirmos quão santa é a adoração de Deus, a enormidade da punição de modo algum nos ofenderá. Além disso, era necessário que a religião deles fosse sancionada já em seu princípio, pois se Deus tivesse tolerado que os filhos de Arão transgredissem impunemente, depois disso, eles teriam negligenciado de forma despreocupada toda a lei. Portanto, essa foi a razão para uma severidade tão grande, que os sacerdotes vigiassem de forma zelosa contra toda profanação. Quero terminar, meu irmão, dizendo que nós somos advertidos pela palavra de Deus a mantermos a chama acesa, atentando, irmãos, para essa realidade. Há um Deus zeloso que requer de nós zelo e fidelidade. Como é que foi o 23? Deu uma espanada aí? Deu uma relativizada nas coisas? Vamos colocar em ordem? Vamos começar o ano diferente? Senhor, esse ano, que negócio que eu carreguei lá que eu não devia carregar, eu vou deixar para trás. Termino te contando inclusive uma história. Uma pré-adolescente da Betel
Certa vez, voltando da escola, viu em algum determinado lugar um roedor. E ela viu aquele roedor e achou ele muito bonitinho. E ela então tomou aquele roedor, levou para casa e colocou no quarto dela. Ela achou que era um daqueles roedores de estimação que você compra numa casa de ração ou um lugar parecido, porque ele era branquinho, bonitinho. E ela levou aquele bicho e começou a cuidar dentro do quarto dela, dentro de casa. A mãe dela então chegou e viu aquele negócio e imediatamente mandou que ela se desfizesse daquele rato de esgoto. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Às vezes nós permitimos que, levianamente, coisas permaneçam no nosso viver, que não condizem com a fé que nós recebemos graciosamente do nosso Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Meu desafio para você nesse 2024 é: vamos manter a chama acesa? Primeiro, vamos perceber que o nosso Deus é o Deus do comum, é o Deus do cotidiano, é o Deus do ordinário, das coisas simples que nós realizamos, o Deus da nossa vocação, irmãos. Eu sou marido, eu sou pai, foi Deus que me fez marido, então quero ser o melhor marido que eu posso ser. Foi Deus que me fez pai, então quero ser o melhor pai que eu posso ser. Vamos manter a chama acesa? Como é que está o casamento? Quem sabe não é hora de aquecer novamente no coração essa percepção da vocação que nós recebemos de Deus. Qual o trabalho que você recebeu do Senhor para fazer? Vamos fazer de todo o coração? Mas finalmente, irmãos, que fique esse alerta para nós, que seja um tempo de mudança na nossa vida, iniciando um novo ano. Quem sabe não é momento de tomar novas decisões, de revisão de vida, de deixar para trás, irmãos, tudo aquilo que a gente sabe que de repente ofende ao Senhor e que não deve fazer parte da vida de um servo de Deus. Por que não dizer de um sacerdote do Senhor? A Bíblia diz que todo cristão é não apenas reino, mas também sacerdote do Senhor. Amém, meu irmão?